Somos a sociedade das imagens. Prova disso é a nossa comunicação. A nossa geração é a geração do imagético. Tão imagético, tão fissurada por imagens, que transformou as imagens em arte, na sétima arte. E é sobre a sétima arte, sobre o cinema que eu converso hoje com o professor Rodrigo Oliva. Ele é mestre em comunicação e também coordenador do curso de propaganda e publicidade aqui da Unipar. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, que sei que é bem reduzido, mas conseguiu achar uma agenda para a gente bater um papo hoje sobre cinema. E para começar nossa conversa, professor, qual é a tua atenção, tua preocupação com o cinema? O que é o cinema para o senhor? Bom, eu agradeço o convite, né? E é uma pergunta bem pertinente, assim, interessante. É que eu sempre falo isso, até recentemente eu escrevi um texto que vai ser publicado no livro sobre cinema, e eu termino o texto falando sobre isso, que eu acho que cinema é uma representação da vida, né? Assim, eu sou bastante apaixonado pelo cinema e pelo poder que ele tem de representar as coisas e de fazer com que, no momento, esse momento seja eternizado, né? Tanto no processo da ficção, né? da representação, como também da própria realidade, né? Por meio dos documentários, que também é um outro gênero do cinema. Então, eu acho que a magia do cinema está nesse poder de representar. E a imagem cinematográfica, ela vem a ser a imagem que mais se aproxima da realidade, né? Porque introduz a ideia do movimento. Né? Então, o cinema conseguiu fazer com que uma imagem que antes era fixa, de repente, ela criasse, né, se tornasse algo com movimento. E aí criou, né, a impressão da realidade. Né? Me parece que a própria palavra cinema é do grego, significa movimento, Sim, é isso mesmo? Justamente. O senhor falou que o cinema é uma capacidade de representação, mas ele seria também alguma coisa que consegue construir realidades além de representar? Sim. Também? Né? E talvez seja até a discussão do cinema mais contemporâneo. Né? Agora, no início do cinema, quando ele iniciou, ele entra no processo do desenvolvimento dos meios como algo extremamente científico. Acredito que quem pensou no cinema no início não pensava com esse poder que o cinema tem hoje, social, mercadológico, né? Ideológico, né? Sim, eles veem o cinema como uma possibilidade física, química. E como é que foi a história do cinema? Como é que surgiu o cinema, professor? Bom, ele vem do avanço da fotografia. Né? O cinema só surgiu quando se descobriu que o filme fotográfico, se descobriu a questão que envolve você revelar, sensibilizar um determinado material por meio da luz. Né? Muita gente não sabe disso. Né? Muita gente vê o filme em DVD, por exemplo, e não sabe que, na verdade, cinema é uma outra coisa, né? Um outro suporte, ele é fotográfico. Né? Então, assim, a partir do momento que se descobriu a possibilidade da fotografia, cientistas em 40, 30 anos descobriram que se você projetasse aquelas imagens fixas numa determinada velocidade, aquilo causava o efeito da impressão da realidade por meio do movimento. Então, o movimento é o movimento da tela, né? E o movimento também do próprio suporte, da película que gera aquilo. Então, eles não tinham essa noção, historicamente, né, quando a gente estuda, de que isso ia se transformar, né, no que se transformou. E existe uma briga, até historicamente falando, entre os franceses e os americanos para falar quem que descobriu, na verdade, o cinema. É porque no senso comum que se diz por aí que foram os franceses, né? Sim. Os irmãos Lumière. Mas o Edison, né, que também estava discutindo isso, só que o Edison fez um processo diferente. O Edison que foi o criador da lâmpada. O Thomas, né? Isso. Thomas Edison. Que ele, na verdade, ao invés de projetar o filme para várias pessoas, como os Lumières fizeram... Aquela história verídica mesmo, que filmaram ou tiraram fotos de um trem em movimento, colocaram uma sala, o pessoal saiu correndo de medo. Porque as pessoas não tinham essa... Uma novidade. Uma novidade, né? Então você vê o movimento, você acha que o trem vai sair da tela. Né? Então é uma história cômica. Mas o Edison, ele criou cabines, né? Onde as pessoas iam lá e pagavam uma moeda, compravam uma moeda, inseriam numa máquina e via o filme
sozinho nessas cabines, individualmente. Então, o cinema se transformou mais, né, nessa questão que envolve o pensamento, a gente não pode nem falar pensamento, mas a forma como os franceses fizeram, porque eles dimensionaram essa coisa mais do espetáculo. Só que quem introduz mesmo a linguagem cinematográfica vão ser os americanos, né, que vão pensar isso depois de 15 anos por um cineasta que é considerado o pai da linguagem cinematográfica, que começa a ver o filme, né, numa concepção maior da ficção, filmes mais elaborados pelos longas-metragens e tal, que é o Griffith. Né? Então, o Griffith inclusive, Griffith vai sair de Nova York e vai para o outro lado dos Estados Unidos, né, na região, né, da Califórnia, onde está Hollywood hoje, porque lá era uma região que tinha mão de obra barata para ele fazer aqueles filmes com mais pessoas, com figurinos e com uns sets de filmagens mais amplos, porque ele, de certa forma, pensa o cinema por esse lado maior. Então, aí cria a linguagem e esse estilo que a gente acho que consome até hoje, que é o estilo do cinema americano. Essa questão da linguagem do cinema que foi criado neste momento, quais seriam os pontos nucleares dessa linguagem? A descrição dessa linguagem, como seria? É a montagem. A montagem. Né? Na verdade, o cinema vai se diferir das outras linguagens, né, por isso. É uma referência ao movimento. Você pode fazer várias cenas, filmar, né, vários planos, e depois você, né, por meio de colagem de fragmentos, vai fazer um filme que é o todo. Né, que os primeiros cineastas, eles ficavam presos à câmera parada, a pouca movimentação, era só mesmo mostrar, não existia representação por meio dos artistas. Então, o Griffith, de certa forma, vai começar a contar histórias. O cinema começa a virar narrativo. Ele põe um enredo nas filmagens? Isso, o cinema vira narrativo, né? Traz a literatura, traz o teatro como referências. Então, não é só mostrar as coisas, né? Eu vou contar histórias. E aí, paralelamente a isso, vai estar ali nas artes, vão ter os vanguardistas, né? Que na verdade existe uma discussão sobre isso, porque as artes plásticas, é bem nesse momento que acontecem as vanguardas, modernas principalmente, mas o cinema estava começando, né? Então muita gente fala assim, as vanguardas cinematográficas, mas na verdade o cinema nem tinha uma referência ainda para mudar algum conceito, ele estava começando a ser referência. Mas aí vão existir, aí vem os franceses, os surrealistas, né, os dadaístas, que vão verificar que existe uma potencialidade também nesse suporte para que a gente transforme, crie coisas que não sejam somente relacionadas ao contar histórias. O cinema já nasce como uma arte ou era uma invenção simplesmente para passar o tempo ou com captação financeira? Eu acho que ele nasce com um intuito científico, né, de entendimento de como funcionava essa questão da imagem com relação à nossa questão ótica, a percepção que a gente tem sobre isso. E depois se descobre que existe uma potencialidade maior, que os americanos levam isso mais a sério, porque eles vendem isso. Sim. Né? Então não existia esse pensamento, e aí eles começam a cobrar essa possibilidade, e eles começam a cobrar por isso. Não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho nada nesse momento. Os americanos são bem pragmáticos, mesmo práticos. Nosso programa em Foco, hoje converso com o professor Rodrigo Oliva sobre cinema. Um breve intervalo, voltamos já já.